Pessoal, vocês, assim como eu, já devem ter ouvido muito pessoas dizerem algo do tipo: meus pais cuidaram de mim a vida toda, nada mais óbvio que agora que eles precisam tanto, chegue o meu momento de cuidar deles. O que vocês acham? O que vocês acham dessa frase? O que vocês acham dessa postura de vida? De quem, depois que cresceu, depois que virou adulto, né, abdica da própria vida, muitas vezes, para cuidar dos pais, né, para ficar próximo aos pais. Eu tenho presenciado muito isso nos atendimentos que eu faço na clínica todos os dias. Eu tenho presenciado muito pessoas jovens adultos muitas vezes, que se sentem na obrigação, né, de não medir esforços para cuidar dos próprios pais. Os pais adquirem uma idade avançada, os pais adquirem alguns problemas de saúde, os pais adquirem dificuldades de poder dar conta da própria vida, e os filhos se sentem na obrigação de muitas vezes abdicar do próprio tempo, da própria rotina, das próprias necessidades para viver em função dos pais. E quando assim não o fazem, vem muito forte um sentimento de culpa diante dessa situação, né? Culpa por acreditarem que é o certo a se fazer. Cuidar dos pais, abrir mão da própria vida, abdicar dos seus afazeres para viver em função dos pais. Pessoal, é complicado. É complicado a gente poder, porque a gente tende a perceber que essas mesmas pessoas que muitas vezes abdicam da própria vida para cuidar dos pais, elas vieram sendo criadas ao longo da vida delas justamente para vir a cumprir essa função. É muito interessante, é muito impressionante quando essas pessoas começam se a perceber, né, durante o tratamento psicológico, o quanto tudo isso que elas vêm fazendo ao longo da vida delas, que consome tempo, que consome saúde, que sobrecarrega a pessoa, né? Quando elas começam a se perceber de que tudo isso é algo que já vinha sendo projetada nelas ao longo do desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, e quando não muito, começam a se dar conta que justamente essas pessoas vieram ao mundo já com essa carga de ser muitas vezes aqueles que queriam salvar o casamento dos pais, aqueles que queriam dar um sentido para a vida dos pais, aqueles que iriam fazer com que essa família pudesse voltar ou a ser uma família que nunca pôde ser. Essa criança veio ao mundo com uma projeção. Ela veio ao mundo sendo projetada justamente para cumprir essa função e essa demanda, e por isso muitas vezes a sensação também dessas pessoas de que nunca puderam ter uma vida própria. Um paciente justamente me falava que ele estava com a vida financeira estável, estava vivendo em outra cidade, estava com emprego, estava com crescimento profissional, e de repente o pai adoeceu, e ele simplesmente não pensou duas vezes ao ponto de largar tudo e retornar para a cidade para poder cuidar dos pais, para cuidar do pai. E aí, se ele assim não o fizesse, ele não suportaria viver com o sentimento de culpa. E muitas vezes, pessoal, o sentimento de culpa é justamente a consciência de não ter cumprido uma demanda familiar que foi colocada. Pessoal, sempre lembrando, somos seres de consciência, nós somos seres de um inconsciente que registra essas questões, muitas vezes, desde lá antes de ser projetado ao mundo. O desejo desses pais, o motivo que levou esses pais a ter filhos, muitas vezes
é como se esse motivo corresse na veia, corresse no sangue desse ser. Né? Esse ser não consegue se desvincular desse desejo, dessa projeção que os pais fizeram para esse ser. E isso é muito comum a gente ver na clínica diária todos os dias. E é algo que a gente trabalha, é algo que a gente tem que ter cuidado. Então, se você, daqui a pouco, percebe que muitas vezes não tem vida própria, que muitas vezes está vivendo em função dos pais, que muitas vezes acha que isso é o correto, vamos tentar pensar, vamos tentar repensar o que está acontecendo. Né? Ok, né? É uma projeção dos pais, e aí depois, quando você tiver teus filhos, vai ser uma projeção que você vai colocar nos teus filhos, e aí os filhos também têm que viver para você depois, abrir mão da própria vida, e assim cada um segue abrindo mão da própria vida, e nunca ninguém vive uma vida de fato, né? Todo mundo vivendo para cumprir uma demanda que é do outro, e o desejo, né? E o si mesmo, né? E a sensação de ter tido uma vida própria, de ter feito com a própria vida o que quis fazer e que nunca pôde. Pessoal, é muito comum a gente ouvir em senhores, em senhoras, em pessoas mais idosas, essa sensação de que nunca tiveram uma própria vida e o arrependimento de nunca ter tido uma vida própria. Então são tudo questões inconscientes que ao longo do trabalho terapêutico a gente vai trabalhando e vai tentando com que o sujeito vá criando consciência dessas questões. Tá? Uma reflexão para a gente fazer, pessoal. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acredita, e isso é muito vinculado no mundo lá fora, e as crianças ouvem muito, e os pais passam essa informação, de que justamente é assim, de que um filho, ao final da vida, tem que cuidar um filho, quando o pai está ao final da vida, tem que cuidar desse pai e dessa mãe, porque esse seria o trajeto normal da vida, né? Eles cuidaram de mim, deram toda a vida, abriram mão da própria vida para cuidar de mim, logo agora é minha vez de cuidar deles. Será? Será que esse é o projeto natural da vida? Será que esse é o caminho natural da vida? Por que os pais têm que abrir mão da própria vida para cuidar dos filhos? Por que os pais não podem ter uma própria vida? Por que é preciso abrir mão da própria vida para cuidar do outro? Será que é preciso ser assim? Será que não dá para ter uma vida quando você tem um filho? Será que não se pode permitir que o filho tenha uma vida própria e eu continue vivendo a minha vida? Por que é preciso abrir mão? Qual o lugar que esse filho está ocupando na minha vida para que eu precise abrir mão da minha vida? Será que eu realmente já tive uma vida para precisar abrir mão? Ou eu estou tendo um filho justamente para cumprir uma demanda que é minha, para vir dar sentido à minha vida, para suprir minhas inseguranças? E aí sim, existem pais que vêm com esse discurso de que a vida que faz sentido é essa vida. E Deus me livre, por exemplo, ter uma separação e como esse filho vai ficar, né? Eu sempre falo, né, pessoal, muito pior do que para um filho do que ter pais separados é ver pais brigando o tempo todo e viver num ambiente, né, um ambiente horrível, um ambiente, né, que pais não se acertam, que pais não se dão bem. Isso é muito pior para um filho do que pais separados. Bom, são várias questões para a gente pensar. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, mande mensagem, ajudem a compartilhar, curtam o vídeo e a gente está sempre à disposição para responder. Tá? Se você sofre com esse problema, se você identificou alguém que sofre com esse problema, envie o vídeo, compartilhe, curta, me escreva ou procure auxílio de um profissional da psicologia. Certo? Um abraço, valeu, até mais.